A paz do Senhor, bom dia. Quero compartilhar uma palavra nessa manhã. A palavra que eu vou compartilhar hoje fala sobre o eu sou. E aí em Êxodo 3,14, Deus vai falar assim: E disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Então, naquela ocasião, o povo, iria questionar Moisés sobre quem o enviou. E aí Deus fala para ele, o eu sou te enviou. Jesus também, ele se declara como eu sou, sendo ele Deus também. E aí, sobre Jesus, nós vamos ler em João 8:58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês em que contexto Jesus fez essa declaração. Antes que Abraão existisse, eu sou. Pega aí a sua Bíblia e abre em João 8. A palavra eu sou ou é uma referência a Javé ou Jeová, ou seja, aquele que traz a existência, o Criador, o por qual tudo existe, ok? Então vamos lá no contexto em que Jesus fala, antes que Abraão existisse eu sou. Jesus estava ali falando da sua missão. E ele fala, não falo de mim mesmo, mas falo do Pai que me enviou. Ele já fazia ali uma referência, não sou eu que falo, é o Pai que me enviou que fala. Porque naquele momento Jesus era homem na terra. E aí ele fala, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é uma passagem bem conhecida, é um texto bem conhecido, muitas pessoas usam essa palavra até fora de contexto, porque a verdade é Jesus, não é a verdade do mundo, mas é a verdade de Cristo. E ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tinha ali naquele momento alguns fariseus e eles começam a se revoltar. Ué, como que pode isso? Nós somos da descendência de Abraão, e você quem é? E eles começam a se pegar que eles são da descendência de Abraão. E Jesus fala assim para eles, todo que comete pecado é servo do pecado. Ele diz assim, vocês podem até dizer que são da descendência de Abraão, mas ainda estão no pecado. Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele estava querendo dizer com isso? Os fariseus até nem entendem, pensam assim, como assim você dizer que nós não somos livres, porque nós servimos a Abraão, temos um único servo, não somos escravos de ninguém mais. Mas Jesus estava falando de ser livre do pecado, de não ser escravo de Satanás, e aí de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e ser livre em Cristo. Então o diálogo continua e Jesus fala assim para eles, vocês dizem que são servos de Abraão, mas se vocês fossem servos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fala, o que Abraão falou, seguiriam os exemplos de Abraão. Mas na ocasião eles estavam tentando matar Jesus. O texto diz que eles queriam matar Jesus porque aquelas palavras eram muito fortes. Às vezes a palavra é muito dura e a gente não aceita e a gente não quer receber porque é muito dura. E eles também não queriam receber. Jesus fala para eles, vocês não são da descendência de Abraão. Vocês não seguem o exemplo, vocês podem até ser da descendência, mas vocês não seguem o exemplo de Abraão. E vocês servem ao diabo. Jesus fala claramente, vocês são filhos do diabo. Por que Jesus fala isso? Porque vocês são homicidas. Ou seja, eles queriam matar a Jesus. E aí Jesus fala assim, se fosseis servo de Abraão, me amariam. Não seriam homicidas, ou seja, me amariam. Se seguissem o exemplo de Abraão, vocês me amariam, mas vocês estão aqui me questionando, querendo me matar. E aí, nesse contexto,
Jesus ainda fala algo para eles e diz assim: se guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aí que eles se revoltam mesmo. Quem é esse que, se eu guardar a palavra, nunca veremos a morte? Eles estavam totalmente confusos, atordoados e não compreendiam nada do que Jesus falava. E aí Jesus, quando fala que se guardares a minha palavra, nunca verá a morte, ele está fazendo uma referência a ser livre em Cristo, conhecereis a verdade, serei livre, e também uma referência à salvação, à ressurreição, aos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e recebem a salvação, a nova vida em Cristo e a ressurreição em Cristo. Então eles não compreendiam nada disso. E aí, quando Jesus começa a falar tudo aquilo, eles falam assim: és tu maior que Abraão? Eles falam assim: quem é esse que acha que é maior que Abraão? Porque eles tinham Abraão como pai, né? Pai Abraão. Quem és tu que és maior que Abraão? Nesse contexto, Jesus fala: disse-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E diz o texto que eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo e passou por meio deles. Ou seja, eles pegaram as pedras para atirar, mas não tiveram poder, não tiveram força. Jesus passa no meio deles e vai embora e nada acontece. E aí, eles estavam apegados o quê? Na lei. Só que eles mesmos não seguiam a lei. Porque Jesus fala: se vocês me amassem, seriam servos de Abraão. Mas vocês ainda são escravos do pecado. Porque o pecado escraviza. A referência que Jesus faz aqui é porque o pecado escraviza. Quando você conhece a Jesus e aceita, você recebe o quê? O Espírito Santo de Deus. E ele vai te capacitar para resistir ao pecado. Você não vai pecar mais? Vai pecar. Continua pecando. Mas temos o Espírito Santo de Deus que nos reveste com seu poder. Então, ser livre em Cristo é saber que você não está sozinho. Então, eu tô com o propósito de fazer uma sequência de vídeos. Comecei hoje com o Eu Sou, porque o próprio Jesus, ele declarou: eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta. Você sabe todos os Eu Sou? Então eu vou fazer, se Deus permitir, essa sequência de vídeos falando sobre as declarações de Jesus quando dizia: eu sou. Espero que você acompanhe, espero que o Senhor te abençoe. Creio que Deus vai falar contigo através do Espírito Santo. Fica firme, não desiste e creia que o Eu Sou está contigo. Eu agradeço em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos quanto forem ver esse vídeo. Muito obrigado, um abraço. Amém.